Boa noite, companheiras e companheiros. Hoje eu não posso deixar de expressar minha reação tristonha a uma atitude do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por quem eu votei nos seus 3 mandatos. Eu não sei qual foi exatamente a razão da demissão da senhora Maria Rita, presidente da Caixa Econômica Federal, um banco totalmente estatal. E tendo nomeado o senhor Carlos, eu nem lembro o nome do senhor que foi, mas sei que é um funcionário de carreira do banco, né, de uma fundação do banco, do mesmo banco estatal. Agora, o que eu não entendo talvez essa nomeação tenha saído por uma pressão do Centrão e na pessoa do titular da Câmara Federal, o senhor Arthur Lira. Eu vou usar uma expressão muito comum e corrente e até certo ponto vulgar. Quem é o senhor Arthur Lira na fila do pão e por que essa indicação do tal Centrão? Como nós podemos ver, nas últimas décadas, o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, vem de decadência em decadência. E eu sempre escuto, na verdade eu sempre assisto, às vezes até leio algumas suas crônicas e de seus comentários, não é? E não vou dizer que na verdade sempre assisto na TV Cultura, porque seria uma inverdade de minha parte. O historiador Marco Antônio Villa. E no comentário de hoje, dia 25 de outubro, o historiador, o professor doutor Marco Antônio Villa, a quem eu tenho profundo e enorme respeito, não é? Eu acredito ser um grande historiador, inclusive comprei o seu curso de História e foi bastante proveitoso, já o assisti por umas 4 ou 5 vezes, e também o seu último livro. Pois bem, neste vídeo do professor Marco Antônio Villa, ele diz que o que poderia fazer, ou talvez pergunte, não é, o porquê de Lula ter aceitado pelo conjugado desta forma, porque está diante do verbo ter, não é? Está a posterior o verbo ter. Então, essa talvez, vamos colocar entre aspas, pressão do senhor Arthur Lira. Perdão a todos. Esta pressão, e agora me dirigindo talvez mais ao professor Marco Antônio Villa, porque já falei anteriormente, tenho profundo respeito, acho que é um profissional. Eu não acompanhei a sua carreira como professor, mas pelo que vejo e pelos anos que venho o assistindo, concordando ou não, muitas das vezes, eu tenho profundo respeito. E em 95% dos casos, de suas projeções aqui, nesse instrumento no YouTube, não é? Eu estou de total acordo. E poucas são as vezes que eu posso divergir dos seus pensamentos. E com
algum princípio de fundamento. Por exemplo, porque ele pergunta, por que o senhor presidente Lula, né, aceitou esta indicação e retirando a presidenta Maria Rita da direção da presidência do Banco da Caixa Econômica Federal. Você me perdoe se eu falei banco anteriormente. Da Caixa Econômica Federal. Bem, eu realmente desconheço a gestão da ex-presidenta Maria Rita, mas quero crer que tenha sido uma gestão boa e quero crer mais ainda que pela indicação do presidente Lula ao cargo de presidente da Caixa Econômica, certamente é uma mulher de capacidade. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. Agora, esta pressão, eu não estou no Congresso, eu não tenho vida íntima com os parlamentares do Congresso e, agora, o que eu sei é que a política é bastante suja. A política é bastante suja. E não estou me referindo a todos os parlamentares, não. Agora, uma grande quantidade simplesmente visa cargos e ministérios como poder de troca, de pressão, em favorecimento de emendas parlamentares, de desejos do próprio executivo junto ao parlamento, e sabemos bem que dos 500 e tantos parlamentares, não se governa sem uma aprovação do parlamento, do Congresso Nacional. Agora, quem é o senhor Arthur Lira? Porque eu concordo totalmente com o professor Marco Antônio Villa. Quem é? Bem, no seu estado, não vamos colocá-lo na posição de Menestrel das Alagoas. Isso pertenceu a outra personalidade, não é? Simplesmente um alagoano que vai cair no esquecimento da história. E também em concordância com o professor Marco Antônio Villa, não é nenhum doutor Ulisses Guimarães. Pois bem, mas ao mencionar, vou usar agora as minhas palavras, que foi praticamente coagido a aceitar a aprovação desse senhor Carlos, que agora vai presidir a Caixa Econômica Federal. Eu quero simplesmente fazer um pequeno adendo. No caso da doutora Nízia Trindade, eu não sei se o professor... É claro que o professor se lembra, porque ele é profundo conhecedor, não somente da história, como também do momento atual republicano, até bem pouco republicano, principalmente no quadriênio passado do bandido que desestabilizou o Brasil e colocou infiltrados nas nossas instituições governamentais, tentando o golpe de 8 de janeiro. Quer dizer, tentando não, o golpe aconteceu e foi frustrado completamente. E, usando a palavra do professor Villa, o Mandrião
será colocado no cilindró. Também expressão antiga. Agora, no caso da doutora Anísia Trindade, certamente, eu não conheço a área de saúde, mas certamente competentíssima, porque esteve à frente de instituições de saúde de renome. E o seu currículo, a sua trajetória na área, não deixa nada a desejar. É uma profissional de primeira linha e com bastante conhecimento, não como o seu ex-colega, não quero nem chamar assim de colega, mas o ex-presidente, não é, da área de saúde, que foi aquele gorduchinho, o general, acho que de 2 estrelas, general Pazuello, que agora é parlamentar, porque o povo se esquece, não é? Pois bem, no caso da doutora Anísia Trindade, por mais que houvesse pressão do Centrão e do senhor Lira, Lula não recuou. Quem vai assumir será a doutora Anísia Trindade. E não voltou atrás. Agora, por que motivos o presidente Lula teria para que se pudesse aceitar a indicação do tal Centrão? Teria algum motivo plausível para que isso ocorresse? Isso eu realmente desconheço. Teria a senhora Maria Rita defraudado o executivo brasileiro em algum ponto? Também desconheço. Então não posso fazer comentários aleatórios sem conhecer realmente o que está se passando. Agora, em se tratando, que também foi citado na publicação de hoje do professor Marco Antônio Villa no seu portal, a quem, repito, dou todo o mérito, é um tremendo professor, é um tremendo historiador, sabe? E tanto assim que está no topo, não é? Dos meus interesses em assistir. Quando eu abro o YouTube, já está logo lá, em primeiro lugar, o professor Marco Antônio Villa. E de tantos outros que eu assisto. Uns menos relevantes, outros de bastante relevância. E outros até pitorescos e cômicos. Pois bem, no vídeo, o professor Marco Antônio Villa se refere ao Dr. Juscelino Kubitschek, que talvez não tivesse atuado desta forma. Também se refere ao que foi vice-presidente, depois se colocou na presidência, o senhor Itamar Franco. Agora, naquela época, esse tal Centrão já existia com outro nome. Não fez parte, certamente, da conjuntura atual que me refiro àquela época. Algo nesse sentido. Talvez por mais pudor dos parlamentares. Também houve muitos casos, que também não requer citar aqui, de profunda decepção com o executivo em épocas anteriores.
Agora, falando também somente ao professor Marco Antônio Villa, e a todos que quiserem assistir esse vídeo. O presidente Lula foi eleito já pela terceira vez, o único na história da República Brasileira. Acredito que não haverá outro. E um estadista, classificado como um dos maiores estadistas do século. E é bem verdade. Haja vista o que vem fazendo nesses somente 10 meses da sua última, pelo menos a atual gestão. E se comparado ao quadriênio anterior, não é? Meu Deus. Bem, vamos deixar por aí. Eu aceito e me lembro muito bem, no começo da tal Lava Jato, onde se acreditava que o senhor, o Sérgio Moro, era um homem idôneo e que a Republiqueta de Curitiba também fosse idônea, e não o foram. Então, vou tirar base pela minha pessoa. Eu também já tomei atitudes e voltei atrás. Em que circunstâncias? Para talvez não ferir algum semelhante meu, algum parente, mesmo contra a minha vontade. E isso acontece com frequência com todos nós. E, sendo Lula também um humano, não poderia ficar de lado ou excluído. Mas vamos tentar olhar o mundo no cômputo geral. Então, é isso que eu queria dizer a vocês hoje. Me perdoe o professor Marco Antônio Villa, não é? Eu tenho profunda admiração, até gostaria de conhecê-lo pessoalmente, profunda admiração. Então, professor, é isso. Muito obrigado ao senhor, por se é que vai assistir esse vídeo, e a todos os que, porventura, queiram assistir. Muito obrigado, boa noite e até lá.